Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e eu acreditava que o Goku era o melhor herói do mundo. Até a Tayana me dá um Kamehameha. Eu sou a Tayana Brider e eu estraguei a infância do Vitor Gonçalves. E esse é o Terapia Nerd. Pois é, meus amigos, e a Tayana é minha digníssima esposa. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre um dos animes, na verdade, personagens de um dos animes mais fantásticos em termos de repercussão no mundo todo. Da década de 80, nós trazemos aqui hoje Dragon Ball. Então, não só da década de 80, né? Porque continua até hoje. Continua até hoje. Aliás, boa parte daquilo que a gente vai falar nesse nosso episódio é sobre tudo o que aconteceu de mais recente no Dragon Ball, envolvendo dois dos seus personagens mais carismáticos, goste você ou não. Os principais, Goku e Vegeta. Sensacional! Vamos lá então, galera! A gente tem algumas provocações aqui sobre a personalidade de Goku e Vegeta. Nosso primeiro bloco aqui é conversar um pouco sobre aquele que se tornou queridinho de muita gente, que é o Goku. Né? Inclusive o meu há algum tempo atrás. Mas por que eu estraguei a sua infância falando do Goku? Ah, pois é, né? Acho que é bom falar disso. Pô, é o seguinte, eu adorava o Goku, eu acreditava que ele era sinônimo de superação, de força, de batalha, de passar por cima dos desafios, mas a Tayana é Unstoppable, acho que isso reflete muito, inclusive, do que eu me tornei enquanto pessoa, né, de trabalho, de workaholic e tal. Mas o Goku, no fim das contas, a Tayana abriu meus olhos e mostrou quão egoísta, isso mesmo, galera, egoísta, o Goku se tornou. E, na verdade, ele sempre foi, né? Pois é. Mas ele tem coisas muito boas, né? Ele tem características muito legais aqui, que a gente vai discutir. Tem algumas. Eu falei muitas, ela falou algumas. Então você já viu que tem aqui uma leitura. Não, tem. Não é de todo mal, não. Vamos lá, então vamos começar falando sobre o que move o Goku. A gente tá numa geração que fala muito de propósito, né? Então, e essa é um dos pontos fortes do Goku. Ele tem um propósito muito claro, é muito objetivo, que é simplesmente vencer. É com isso que ele se importa, entendeu? É isso que faz ele acordar de manhã, é isso que faz ele viver. Vencer. Lutar, melhor dizendo, né? Porque a gente estava conversando sobre isso e não é só o vencer, mas sim aquela adrenalina da luta, né? Ele quer a luta. Por isso que ele faz grandes burradas, que ele deveria proteger a Terra, e por isso que eu falo que ele não é um herói, que ele deveria proteger a Terra, e ele não protege. Ele coloca a Terra em mais perigo ainda, quando ele poderia ter derrotado vários, não é só um, mas vários vilões, né, digamos assim. Vários inimigos dele ele poderia ter derrotado. E o que ele fez? Ele simplesmente permite que o seu inimigo recupere as suas energias para que ele consiga ter uma luta novamente à altura, equilibrada, para ele realimentar essa vontade de continuar lutando. Exatamente. O prazer dele é a luta. Exatamente. E isso foi uma coisa que a ficha não tinha caído pra mim. Eu sempre vi lá o Goku enfrentando o Freeza e vários dos seus vilões, mas pra mim acho que o Freeza é um emblemático, né? Que acho que a gente pode, inclusive, gravar um episódio sobre o Freeza aqui em algum momento. Falar ele é um do Freeza vilão é legal. fantástico. E N dos seus vilões, ele, quando teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ele eliminar efetivamente, ele vai lá e ou ele para pra fazer uma conversinha barata, ou ele se distrai, ou ingenuamente, tem um pouco da ingenuidade na Ah, pronto. Começou. Alguns momentos ele foi ingênuo, eu diria. Mas, tá bom, um pouquinho. Por exemplo, lá no filme do Renascimento de Freeza, um dos filmes talvez recentes aí, o Freeza já dourado, né, que evoluiu, o Goku Super Saiyajin Blue, ele se distrai no momento que ele já tinha a luta ganha e de repente ele toma um tiro de uma arma laser de um dos capangas lá do Freezer e ele, acabou, derrotado ali. Ele se distraiu, enquanto ele poderia ter eliminado o Freeza de uma vez só. Mas será que essa distração foi simplesmente uma questão de ingenuidade, que nem você falou, ou porque ele de fato já achava que estava tudo ganho?
Aí vem essa visão de ele se achar demais. Se achar, exatamente. Até porque nessa cena, pra quem lembra, o Freeza fala isso pra ele, né? Fala, o teu problema, a tua fraqueza é essa. Não sei como você consegue ter tanta força e estar nessas condições aqui diante de mim, né? Algo parecido com isso. Então ele realmente dá alguns moles. E pra quem tem acompanhado aí a saga, né, o Dragon Ball, a gente falou aqui na introdução, lá da década de 80, mas que foi tendo as suas novas sagas e passando por reformulações até que numa trilha canônica do anime a gente tem hoje o Dragon Ball Super. E no Dragon Ball Super, do que tá rolando no mangá, né, tá rolando atualmente, tem uma luta contra um dos maiores vilões que eles já enfrentaram, na verdade o maior vilão que eles já enfrentaram, que é o Moro, e ele, quando finalmente teve a oportunidade de acabar com a luta, né, do maior vilão de todos. Salvar a Terra. Salvar o universo. Salvar o universo, não é nem só a Terra, é verdade. O universo todo. Ele simplesmente dá uma semente dos deuses pro Moro. Mas como é que você... Pra quem não sabe aí, galera, tá escutando isso aqui, a semente dos deuses é uma pílula regenerativa de energia, de saúde, de vigor. Então você recupera todos os seus ferimentos. E ele pega pro principal vilão que eles já enfrentaram, ele... toma aqui, ó, se recupera aí. Recupera aí. Você tá ferradinho aí? Acabei com você. Então, recupera. Por favor. Cara, essa parada é surreal, né? E como é que você vai falar que isso é ingenuidade? Não, isso não pode ser ingenuidade. Então, esse foi um dos momentos marcantes pra gente chegar nesse episódio e falar, cara, o quanto o Goku é de fato egoísta e ele tá pensando mais na oportunidade e do prazer de uma luta que o desafie, né? Uma luta que o permita se desafiar. E quanto em troca disso ele não põe tudo que tá ao seu redor em risco, inclusive sua esposa, sua família, seus filhos, né, seus amigos. E aí isso é muito antagônico com algumas coisas que já aconteceram, por exemplo, no Dragon Ball Z. No Dragon Ball Z, quando o Goku vira Super Saiyajin pela primeira vez numa luta contra o Freeza, ele se transforma e alcança essa transformação por conta da raiva que ele sente quando o Freeza mata um grande amigo dele, que é o Kuririn. Então, o Freeza mata o amigo dele, ele desperta uma raiva, se transforma, e é isso que acontece. E aí, hoje, né, e várias outras passagens, ele põe em risco todo mundo. Inclusive, né? Seus amigos. É uma parada muito nada a ver, né? Não tem muito sentido isso. Mas eu acho que tem... Depois a gente vai falar também do Vegeta, que eu acho que isso também tem na personalidade do Vegeta, né? Mas tem uma questão, né, que eu acho que muitas vezes supera, né, porque é subjetiva, ela acaba superando na hora de decisões. Então, é como se fosse uma decisão meio que inconsciente. Ele vai naquilo que vai dar prazer pra ele, e eu vejo muito o Goku também uma questão de vaidade, assim, né, de vencer, de querer ser o protagonista ali daquela luta, né, de ser o mais forte. Eu acho que isso é uma consequência. Por exemplo, no Torneio do Poder, vai spoiler aí, galera, tá? Né? Dragon Ball Super... sempre vai ter spoiler. Isso é verdade. A gente não tá preocupado com spoiler. Fique alerta aí. Então, alerta spoiler na área. Mas se bem que o Torneio do Poder tem uns 2 anos, né, galera? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Na luta final, né, que o Goku tá enfrentando o Jiren, e aí o Freeza tá lá também, o Android 17, a conclusão da luta, né, o que você entende mais ou menos que vai acontecer no final é o Goku alcançou a técnica suprema, que é um instinto superior, então ele, vira um guerreiro incrível, quando de repente ele tem a oportunidade de vencer, até nisso que agora bateu um insight, né, ele tem a oportunidade de vencer o Jiren, que foi até então o guerreiro mais forte que ele já enfrentou, na hora que ele pode acabar, ele não tava bonzinho, ingênuo ou egoísta, ele ia acabar com a luta ali, mas o corpo dele não aguentou tamanha energia envolvida naquela técnica aplicada do instinto superior, e aí ele tem uma perda instantânea de poder, de energia, e ele desmaia. Então parece que até o destino vai contra ele quando ele tem a oportunidade de eliminar de fato o inimigo, vem isso e acontece. Mas enfim, não era isso que eu ia falar não, eu ia comentar o seguinte, não é ele que vence a luta, ele é parte da luta. Quem vence ali é o Android 17. Outro momento que eu vejo que o Goku não tá buscando o protagonismo, ele tá pensando de fato em ser o mais forte. Um propósito dele, tá conectado ao propósito dele, é treinar e encontrar guerreiros mais fortes para que ele possa se tornar mais forte, porque é prazeroso fazer isso. É um processo que dá prazer a ele. Tanto que lá na luta contra o Cell, de novo no Dragon Ball Z, quem vence o Cell não é o Goku, é o Gohan, né? Que naquele momento, inclusive, é considerado o guerreiro mais forte de todo o Dragon Ball.
É o primeiro que alcança uma transformação do Super Saiyajin 2. Mas então, você tá falando de vencer, mas não necessariamente você ser o protagonista quer dizer que você vai vencer. Isso faz sentido, verdade. Entende? E eu acho que, assim, sim, o Goku, isso é um ponto forte dele, né? Que você falou, dele sempre tá buscando ser melhor. Isso mostra uma determinação muito forte Inabalável. dele. Inabalável. Só que o problema, né, que aí deixa de ser um ponto forte, que eu acho que é a questão do Goku, né, ele não tem um equilíbrio. Essa é a questão. Porque as características dele são positivas, mas se ele tivesse um equilíbrio, elas seriam somente positivas, não teriam mais com elas, entendeu? Porque essa determinação e esse sempre buscar ser o melhor, esse unstoppable, né? Isso também deixa ele muito cego. Deixa ele cego para a família, deixa ele cego para os amigos. E não só de colocar eles em perigo mesmo, mas em relação mesmo. O Goku, nos desenhos, né, pelo menos assim, o que eu assisti, confesso que eu não assisti tudo, mas assim, o que eu assisti e o que eu já vi falar sobre, né, não mostra o Goku como um exemplo de pai. Ao contrário do Vegeta, que leva o filho na montanha-russa. Que leva o filho na montanha-russa. No parque lá. Ele foi de sanguinário a levar o filho na montanha-russa. É sensacional isso, gente. Eu odiava o Vegeta, mas eu confesso que agora eu acho ele melhor que o Goku. Nossa, isso é uma parada. É surreal intensa. eu falar isso, gente. Assim, vamos falar do Vegeta então. Cara, o Vegeta foi de vilão a herói entre aspas, porque aí, se você for acompanhar a trajetória dele, ele passa pro lado dos guerreiros Z, né, lá do Dragon Ball Z, dos guerreiros do bem, lá da turma do Goku, porque tem uma ameaça muito maior que ele sozinho pode enfrentar. É quando a minha leitura ali psicológica do cenário, o Vegeta encontra alguém muito poderoso, que é o Goku, que pode rivalizar com ele, né, lá na primeira luta que eles têm e tal. E a sequência do que acontece é a chegada do Freeza. E é uma saga muito longa. E naquele momento que eles lutam lado a lado, né, Vegeta, Goku, talvez seja muito mais pela necessidade do que pela vontade. Não é porque... Não é pela vontade. Goku, eu sou seu amiguinho. Não, é porque, cara... ali ainda não tinha uma amizade. Aí você pensa o quanto o Vegeta deve ter no seu íntimo pensado, eu tô me rebaixando. O meu orgulho, né? Tô deixando o meu orgulho de lado. Ele é muito orgulhoso. Ele é o orgulhoso. Tem o orgulho dos Saiyajins. Isso é um ponto importante. Sim, o Goku verdade. não tem esse orgulho, né? É verdade. Isso é uma diferença entre eles, né? Porque o Vegeta, ele cresceu na sociedade, né, de Saiyajin. E os Saiyajins, eles têm umas características comportamentais muito específicas. Meio viking, né? Né, assim, são muito frios, né, não demonstram emoções. Vão pra porradaria mesmo. É a porrada, é luta, é conquista, né, ser o mais forte. Na sociedade, né, ele era o príncipe, o Vegeta, né? Então, ele tinha que ser ainda mais forte do que todos, porque ele era o príncipe. E ainda mais pro pai, né? Se ele quisesse ter alguma relação com o pai, ele tinha que ser mais forte, porque é isso que eles viam como status, né? Isso que garantia um status, era ser o mais forte. Não interessa mais nada, simplesmente ser o mais forte e ter mais conquistas. E o Goku foi criado por um humano, né? O Goku foi enviado pra Terra e ainda enquanto bebê teve o seu avô, que inclusive se chamava Gohan, e por isso o nome do seu primeiro filho se chama Gohan, né? Pra quem não sabia essa história. Ele foi criado em condições terráqueas, né? Em condições que tem um calor humano, tem essa coisa toda. É por isso que eu falo que tem um pouco da ingenuidade também. A gente fala isso do ego dele, né, de ser o mais forte, mas o quanto também a ingenuidade e ter, desde muito pequeno, enfrentado muitas lutas, muitas batalhas, lá no Dragon Ball original, ele passou por muitas lutas que o forçaram a, mesmo com bom humor, ter uma atitude de, cara, só tem eu aqui, eu preciso ser o mais forte, mesmo que isso nunca tenha sido dito, né? Mas talvez ele tenha sentido, e por isso despertou essa relação mais à frente. Mas voltando lá no Vegeta, o que eu ia comentar é que o Vegeta talvez tenha abaixado tanto o orgulho dele pra
ficar ali numa posição de eu preciso lutar ao lado do Goku, mas é aquele ao lado entre aspas, ele não queria lutar e combinar golpes, né? Ele queria ter Goku luta e talvez depois o Vegeta luta. Sempre foi assim. Primeiro vai um, depois vai o outro. Sempre teve essa coisa. Até que depois eles criaram a fusão, que é algo pra gente falar daqui a pouco. Mas o que eu ia comentar é que se você for reparar na várias passagens, né? O Dragon Ball Z tem mais de 290 episódios. Uma parada surreal, é muita coisa. Por isso que eu não vi tudo. E o Dragon Ball Super, até o que foi produzido, 136, se eu não tô enganado. Então, é muita coisa, né? Tirando o primeiro Dragon Ball ainda, e o GT, pra quem viu ou conhece, ele não é canônico, né? Ele foi desconsiderado uma sequência da linha temporal, então, teoricamente, ele não existiu. Apesar de que eu adorava a transformação do Super Saiyajin 4, mas deixa isso pra lá. E o nosso amigo Vegeta, ele teve vários momentos que mesmo lá no final do Dragon Ball Z, ele tava lutando contra o Goku, ele tava rivalizando. Então ele queria provar que ele era mais forte que o Goku, sempre teve isso, né? Tanto que tem a frase... porque o Goku foi o primeiro fracasso dele. Isso é um ponto importante. Do Vegeta. O primeiro nunca esquece, né? Então ficou muito marcado, né? Porque foi a primeira vez que o Vegeta, de fato, encontrou alguém que era... Ele sempre foi mais forte, encontrou alguém que era mais forte que ele. Então esse fracasso se transformou em raiva. E veio uma rivalidade muito forte entre eles. Até que eu acho que com o convívio, né, do Vegeta aqui na Terra, né, e é por isso que eu falei que eu acho que o Vegeta é melhor do que o Goku, porque com esse convívio, né, na Terra, ambos tiveram esse mesmo convívio. Aliás, o Goku nasceu aqui, né? E mesmo assim, ele não teve uma trajetória, uma transformação comportamental como teve o Vegeta. O Vegeta evoluiu muito, né? Evoluiu muito. É o que a gente falou, de sanguinário a montanha-russa com filho. Né? E defender a Bulma numa situação, mesmo que ele ainda demonstre uma pose de porque ele é de machista. orgulho. Tem esse ponto. Olha aí, pronto. Ambos. O Goku, ele praticamente não tem um relacionamento. Não tem. O relacionamento dele, ele... É com as lutas. Ele trai... Eu vou falar uma parada meio forte. Ele trai a Titi todas as vezes que ele tá no campo de com batalha. A luta. Né? Psicologicamente é isso. Porque ele tá o tempo inteiro mais dedicado à luta do que... Lógico, usar o termo traição pode ser um exagero, né? Uma brincadeira. Mas ele dedica muito mais parte do seu tempo a isso do que a estar com a família. Tanto que a mulher dele fica o tempo todo falando pra ele arranjar um emprego. O emprego dele é a luta, pô. Isso leva onde? Leva nada. Ele tenta salvar a Terra. Não, nem isso. Não, nem isso, né? Nem isso. Então, se ele pelo menos salvasse a Terra, salvasse todo mundo sempre que ele lutasse, beleza, tranquilo, dá pra entender. Mas aí tem por exemplo... Como esposa, né? Vendo aqui como esposa. Não, pô, você vai lá lutar pra defender a Terra. Porra, entendi. Bacana, maneiro. Mas aí, pô, o cara vai lá pra defender a Terra. O que ele faz? Da semente dos deuses lá. Porra, não dá. Mas, ele venceu com ela. Como é que é o nome dela, aliás? Titi. Concordo com ela. Adiciona ela no Instagram. Vira best. Vou virar best dela. Fala isso aí, amiga! Mas, o Goku, ele ainda tem um relacionamento com os filhos, né? Que mostra muito mais esse relacionamento com o Gohan, que é um relacionamento de... O Gohan tá sempre junto, mas parece que ele tá sempre ensinando ao Gohan alguma... Ele é um mentor. É um mentor, mas é um mentor de luta. Ele é um mentor de luta. Mas não é um pai. Exatamente, ele não tem... Pra mim, ele não demonstra características de um pai, mas de um mentor que, nesse processo... tenta, através dessa mentoria de luta, ensinar alguma coisa na vida. Ele tenta alguma coisa desse tipo. Tanto que o Gohan é uma pessoa boa. Lógico que por conta da Titi também, né? Sim, que é quem criou. Eu ia falar Hadouken, mas é melhor falar Kamehameha, né? Kamehameha, isso aí. Mas assim, eu até entendo, né, que ele tenha de fato essa dificuldade com os filhos e com a família, porque ele não teve isso também na vida dele. Tem essa questão. Né? Então, ele tem, de fato, essa dificuldade natural. Beleza. E ele é um bom mentor. Não só com os filhos, né? Mas você vê ele, por exemplo, né? Você falou do torneio. Em várias cenas que ele tá lutando com alguém, ele procura ensinar, ajudar aquela pessoa, né? A evoluir. Tudo bem que tem aí, né, junto, uma questão meio egoísta do tipo, não, fica aí mais forte pra eu te vencer, você mais forte, entendeu? Eu quero você mais forte pra eu também vencer você estando mais forte. No filme pra não do ser Broly, tão fácil. O Dragon Ball, o filme recente do Broly, Dragon Ball Super, que eles fizeram o filme do Broly, ele no final termina o filme assim, né? Tem uma
uma relação que ele dá um recado pro Broly. Então, fica mais forte aí que um dia a gente vai voltar a lutar. Isso. Mas olha só, vamos falar aqui da fusão. Cara, a fusão é uma parada que não é um combinar de poderes, não é somar os poderes. É uma transformação, é uma criação, o surgimento de uma nova criatura. É um novo guerreiro. Aí eles brincaram, né, na narrativa do Dragon Ball, de combinar os nomes. Então, utilizando os brincos, vira o Vegito. Fazendo a dança, o movimento da fusão, eles viram o Godita, né? Então tem essa brincadeira. Mas pro Goku, fica muito claro que ele sempre estava mais preocupado em fazer a fusão, porque ele sabia que talvez em algumas condições a fusão era a única chance de manter uma batalha justa, ou vencer. A manter uma batalha no mínimo justa. Enquanto que o Vegeta sempre, talvez, diante da situação, que mesmo que eles fossem mais fracos, que eles dois lutando ali lado a lado talvez não conseguissem, ele sempre foi resistente à fusão. Sim. E isso foi uma coisa interessante ao longo do tempo, porque agora eu não me lembro se foi no filme do Broly, mas acho que foi no filme do Broly, que o Vegeta que fala pro Goku, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado pode me dar uma canelada aí, mas acho que foi o próprio Vegeta que falou, cara, só tem uma alternativa, vamos fazer a fusão. É o momento... Pra você ver a transformação que ele teve, o crescimento emocional e psicológico que ele teve ao longo desses episódios todos. E o Goku teve? O Goku, ele... ficou parado ali. Mas tem uma coisa, porra, a gente só falou mal do Goku aqui, cara. Tem coisa boa. Pô, peraí, cara. O Goku eu tô com a camisa do Goku aqui agora. Respeita o cara aí, pô. Sorry. Mas, ó, o Goku... But not sorry. O Goku, ele é um símbolo... Aí vamos desprezar algumas coisas e olhar a reação dele em luta. Olhando a reação dele em luta, tirando, lógico, o momento conclusivo de uma luta, que quase sempre ele faz uma cagada, mas ele busca a superação. Ele é um símbolo de inspiração muito grande. E que, trazendo isso pra nossa vida, né, o cotidiano, quantas vezes a gente não vai encontrar algo que é muito mais complexo que o nosso entendimento, mais forte que a gente, mas o Goku, ele até ri da situação algumas vezes. Então, ele leva com leveza alguns esse é um pontos. ponto muito positivo do Goku que eu acho, que é esse bom humor, né? Ele tem um bom humor, ele tem uma positividade, né? Essa que você falou, né? Uma leveza. E eu acho que isso pro anime é muito importante. Eu acho que ele gerou, né? Pensando em pessoas, sei lá, não somente da nossa idade, mas pessoas que acompanharam de alguma forma a trajetória dos protagonistas do desenho do Dragon Ball, do anime. Muitas pessoas se inspiraram no Goku em muitas coisas, querendo ou não, porque, cara, quantas coisas ele não superou, quantas vezes ele não ficou mais forte, quantas vezes... Aí tem uma outra coisa, né? O desenho criou uma narrativa em que pressionava o Goku pra que ele se tornasse mais forte. Várias ocasiões era assim. No torneio do poder do Dragon Ball Super, era nítido que as pessoas ao redor olhavam e falavam, cara, é o Goku que tem que salvar isso aqui. É o Goku que tem que derrubar o mais forte. Sempre ele colocado como, de fato, a salvação. Ele é o Messias, né? Então isso também acontece num cenário vida real, né? Quantas vezes a gente não passa por situações que somos pressionados a ser tudo aquilo que as pessoas esperam, mas o que a gente quer ser, né? Isso é bem profundo. E o Goku, ele passa por essa complexidade. Talvez o ego de pensar nele e se tornar mais forte, mas o quanto não foi esperado dele que ele se tornasse mais forte e talvez ele só foi esperado isso também dele, né? Exato. Porque também tem isso, né? Conforme a gente cresce, né? A gente é criança e vai crescendo, a gente vai criando expectativas, né? Nas outras pessoas, principalmente as pessoas que nos cercam, né? Pais e todas aquelas pessoas próximas, do que você vai ser quando crescer. Todo mundo, não tem uma criança no mundo que nunca ouviu essa pergunta. O que você vai ser quando crescer? Né? Tipo, caraca, eu sou uma criança, tem 5 anos. Sei lá o que eu vou ser quando eu crescer, cara, sabe? Então, já é depositado, né, uma expectativa em cima das crianças e também em cima do Goku, né, desde muito jovens. Então, eu acho que isso é uma grande questão que faz, eu acho talvez uma das principais, que faz com que ele, de fato, sempre busque cada vez mais ser melhor. E eu acho que o que une os dois, né, Goku e Vegeta, é exatamente o fato das expectativas que são depositadas sobre eles e o que eles acabam alimentando por conta disso. O Goku, cara, você tem que ser o mais forte aí, você é o cara que tem que salvar tudo. Então ele se dedicou, inconscientemente talvez, a se tornar mais forte, por isso
acabou desenvolvendo algumas características que põem a Terra em risco, porque, cara, eu tenho que me tornar mais forte. Então eu tô aqui, tô na merda total, enfrentei um inimigo muito poderoso, tô quase vencendo. Se eu não for mais forte, não sou ninguém. E aí eu preciso deixar o outro mais forte para eu me tornar mais forte ainda, e eu acabo colocando todo mundo em risco. Você não pode parar. E acaba gerando essa percepção do eventual egoísmo, né? E o Vegeta é aquele que passou por uma pressão extrema de você precisa manter o orgulho da sua raça. Você precisa manter, entre aspas, aquela coisa da tradição do que, em termos de expectativa, é em torno da raça. E aí quando ele encontra alguém que foi... Da raça e principalmente da linhagem real, né? É verdade. E quando ele encontra alguém que passou uma vida sendo pressionado e preparado para ser efetivamente o mais forte, o Vegeta vê o seu orgulho confrontado e passa a viver uma vida em função de se tornar... O propósito do Vegeta é, eu tenho que ser mais forte que o Goku. Já não é mais a questão do orgulho da raça Saiyajin. Eu preciso ser mais forte que o Goku, porque isso representa eu ser o mais forte de todos e resgatar o orgulho perdido desde a primeira luta lá, né? Quantos anos atrás. Então, acho que ambos são estimulados por uma coisa invisível chamada expectativa. E acho que essa é uma lição importante que todo mundo deveria prestar atenção, né? Pô, a gente começou aqui rindo e agora termina dessa forma. Puta merda. Sacanagem. Ficou profundo. Então, assim, pra gente concluir aqui, tem um ponto-chave. Genkidama. Eu acho a Genkidama sensacional, porque a Genkidama foi usada pelo Goku pra eliminar alguns inimigos, como, por exemplo, o Majin Buu. Só que tem um detalhe, a Genkidama não é o poder dele, né? Não. É o poder acumulado de todo mundo pra quem ele pede ajuda. Isso tem no mínimo duas interpretações. Ou ele não é forte o suficiente, alguns xiitas diriam isso. Xiitas, abre parênteses, Tayana, sacanagem. E lá! E outros diriam que, pô, ele é um cara colaborativo, né? A gente tá na era da colaboração. Não, colaborativo ele não é. Ele pede ajuda, que a galera manda poder e ele vai lá e consegue organizar que ele é o todo. Ele é um facilitador, cara. Ele facilita o poder da galera e manda a Genkidama e acaba. Pronto. Então, mas ele tem que ser o protagonista. Ih, pronto. Tá vendo? É verdade. Vendo? É verdade. É ele que junta a energia de todo mundo e ele que envia a Genkidama. Não pode ser o Vegeta? O Vegeta não aprendeu a técnica. Essa é a desculpa. Mas o Vegeta, quando quer vencer alguma parada, ele vai nos limites. Mas o Vegeta jamais faria, porque ele é muito orgulhoso pra pedir ajuda da energia de alguém. Não, tu sabe o que ele faz? Quem lembra aí do golpe Não, mas dele? ele solta uma. Agora. Não, Genkidama não. Não é Genkidama, mas é tipo Genkidama. Eu vi, gente. Eu posso falar o nome do... Do quê? De onde eu vi? Acho que pode, né? Por que não? Pode? Se ele depois patrocinar aqui, tá tudo bem. Vai que rola, né, uma parceria. Que eu vi no Nerd. Entendi. Peter aqui. Peter falou sobre o mangá. Que agora, tá acontecendo agora isso. Eu ainda não tô atualizado com isso. Então, ele fez. Mas olha só, o que eu ia comentar é que o Vegeta, mais uma vez o Vegeta sendo um herói, cara. O Vegeta, quando entra em algumas situações que ele não tem mais alternativa, ele tem uma técnica, que é uma técnica de suicídio. Ele usa toda a energia pra ele explodir, que ele acaba explodindo tudo. O corpo dele, inclusive, cria uma bomba de energia gigante. Então, que ele fez com o Majin Buu. Ele tentou contra o Majin Buu, não deu certo, né? Mas enfim, ele tentou. Mas pelo menos ele tentou. Cena bonitinha, ele dando abraço no filho, tá vendo? Tá vendo só? Mas ele, então, é um sinônimo do sacrifício em torno de algo maior. Ele, de fato, ele pensa em salvar a Terra. Mesmo ele sendo egoísta, porque ele ainda é. Em alguns momentos. Isso não muda as características básicas. Da personalidade dele, né? Que é o que eu já falei isso várias vezes, né? Eu sempre falo isso. Que a gente não muda completamente. A gente pode melhorar determinadas características que a gente tem. Mas mudar totalmente, né? Virar um 360 aí na personalidade, ninguém faz isso. Então ele ainda tem em alguns momentos, algumas cenas em que, né? Rola aí um egoísmozinho, né? Aquele narcisistazinho. Mas ele tem essa coisa eu acho, de herói, né? De fato salvar a família, né? Os amigos, a Terra, o universo, que seja. Muito mais do que o Goku. No fim das contas, assim, eu olhando, né, pro Dragon Ball e Goku e Vegeta, por mais que tenham essas características que a gente aqui... São opiniões nossas, né? Não é nada escrito em pedra. E essa leitura que a gente tá fazendo aqui... É uma leitura que de alguma forma serve para, mesmo assim, inspirar.
a gente olhar para dentro de nós, ver o que pode também ser parte daquilo que nós somos e o quanto a gente tem que se autoconhecer. Eu acho que isso é algo extremamente importante, principalmente para o ser humano nesse momento que a gente está vivendo. E a gente chega nesse momento, concluindo esse episódio, nosso episódio em que comentamos as características de Goku e Vegeta e da relação entre os dois ao longo desse anime fantástico, que se a gente quisesse a gente poderia fazer um Terapia Nerd a vida inteira de Dragon Ball, né? É muita coisa legal. Então, galera, queremos agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui, que todas essas reflexões, elas fazem parte de opiniões, né? Como eu falei, nada escrito em pedra, mas... é só o que a gente acha. Exatamente. Mas reflexões sinceras e divertidas. E que a gente continue tendo a sua companhia nos próximos divertidas, encontros. mas que também tragam alguma reflexão, né, para cada um sobre as suas próprias, né, questões, sua própria personalidade. E também o quanto esses desenhos influenciaram você também que assistiu, né? Lá na tua infância. Será que eu estraguei a infância de mais alguém? Então faz o seguinte, corre lá no Instagram, comenta lá nas nossas postagens o quanto tudo aquilo que a gente... a Tayana estragou a sua infância! Caraca! Não somente isso, mas o quanto tudo que a gente fala aqui, todo o quanto a gente traz de personagens e momentos influenciaram a tua vida, tal como influenciou de muita gente. Então, corre lá no nosso Instagram, Terapia Nerd Podcast, no Twitter, Terapia Nerd, e não deixe naturalmente de assinar nosso canal no Spotify e também no Apple Podcasts. Beleza? Semana que vem a gente vai ter um novo episódio e a gente vai sair desse universo anime para falar sobre um personagem muito queridinho aí da cultura pop, blockbusters, né? Esses filmes aí com bilheterias máximas. E a gente não vai dizer aqui quem é. Então mas a gente não vai dizer, porque vocês vão acompanhar lá nas redes sociais e vão tentar adivinhar quem é esse próximo personagem. Então, fica ligadinho lá no Instagram, no Twitter e até o próximo episódio. Tchau!